Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje resolver umas questões, são quatro questões de matemática financeira, às vezes pode ajudar alguém aí. Essas aqui são questões do material do CEDERJ e eu vou resolver de acordo com o material, tá? Essas questões, ela, lógico, tem várias formas de resolver, mas eu vou seguir aqui o que a apostila fala. A primeira questão é o seguinte: em juros simples, qual é a taxa trimestral equivalente à taxa de 9% ao quadrimestre? Bom, gente, começando, a gente tem que entender sobre juros simples, né? O que que é juros simples? É um juro que não incide sobre o que já tem juro. É só o capital fixo, ou seja, o juro vai ser fixo. Se eu tenho um capital de R$ 100 e eu quero que incida um juro de 2% ao mês, é R$ 2 no mês, né? Não importa se depois ele virou 102 e 104, o juro é sempre sobre o capital inicial. É um juro simples. Então, eu pego o capital, multiplico pela taxa e multiplico pelo tempo, né? É o famoso CIT, capital vezes taxa vezes tempo, que a gente aprende lá quando a gente estuda matemática financeira no ensino médio, né? E aí é isso que a gente vai pensar aqui. E eu quero relacionar dois tipos de taxa. Uma taxa que ela incide ao trimestre e ao quadrimestre. Sendo, gente, que eu pensei assim, bom, essa foi a minha forma de pensar a questão, né? Tanto trimestre quanto quadrimestre, eles estão relacionados a uma terceira unidade de tempo. Que unidade de tempo é essa? É o mês, porque trimestre é mês, são 3 meses, quadrimestre, 4 meses. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou relacionar essa taxa quadrimestral que ele me deu a uma taxa mensal. Que a gente vai fazer como? Aqui, como a apostila traz, achei muito legal essa forma muito intuitiva de resolução. E o que a gente vai usar é o seguinte: eu pego um capital, multiplico pela taxa e multiplico pelo tempo, não é isso? Eu vou colocar aqui, ó, relacionando a taxa mensal. Por que, Elga, que você está relacionando taxa mensal? Gente, eu não tive uma ideia de como relacionar trimestre e quadrimestre de uma forma diferente, tá? Porque eu tenho que colocar trimestre e quadrimestre um relacionado ao outro, a mesma unidade, é tipo assim, uma unidade de tempo equivalente. Mesma unidade não, uma unidade de tempo equivalente. A taxa não é equivalente, a unidade de tempo também tem que ser. Então, eu só consegui fazer isso envolvendo mês, né? Envolvendo taxa ao mês nessa questão. Então, a minha questão ficou assim: eu coloquei lá, capital vezes a taxa ao mês, vezes o tempo. Se eu estou falando de quadrimestre, são quantos meses? 4. Isso tem que ser igual ao mesmo capital vezes uma taxa do quadrimestre, vezes o tempo, que é quadrimestre. Quantos quadrimestres tem 4 meses? Um. Então, veja que esse tempo aqui relacionado a quadrimestre é um tempo equivalente a 4 meses, tá? É assim que a gente vai fazer em qualquer situação. Sendo que temos que ter em mente juros simples, tá? Só na situação de juros simples. Esse capital aqui, gente, isso não vai ser invariável. Incidindo sobre qualquer capital não tem diferença, ou seja, a gente pode cancelar ali, tá? Você pode colocar inicialmente o C e depois cancelar. Eu acho interessante a gente sempre entender que esse juro ele está incidindo sobre alguma coisa, né? Então a gente coloca esse C aí de capital para representar, mas ele não vai interferir no cálculo. Então eu vou ter aqui que a minha taxa mensal, que é o meu IM, vai ser igual à taxa quadrimestral sobre 4. Concordam? Só que nós temos essa taxa quadrimestral. E qual que é? É 9. Então, 9%, perdão. 0,09 sobre 4. Mas eu poderia ir só até aqui, tá? Isso daqui é uma coisa importante que eu precisava ter antes de fazer a minha parte 2 da resolução, que é onde eu vou relacionar trimestre e quadrimestre, que é o que está me pedindo ali, né? Eu vou fazer isso aí de novo. A mesma relação aqui, só que eu vou fazer agora trimestre e quadrimestre. Então, vai ser assim: capital vezes a taxa ao trimestre vezes o tempo, 3 meses, é igual ao capital vezes a taxa mensal. Ó, eu posso usar a taxa mensal. Ó, dentro dela, eu já inseri quadrimestre. E eu sei relacionar 3 meses com um trimestre. Não é verdade? Aliás, aqui é um, perdão. Capital vezes taxa por trimestre vezes um trimestre, que são 3 meses.
É um trimestre aqui, capital vezes taxa trimestral vezes 1 é igual a capital vezes taxa no mês, relacionando o mesmo tempo. Bom, se aqui eu tenho um trimestre, aqui eu tenho que ter quantos meses? 3 meses. Aí sim eu relacionei certinho, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu capital eu posso desconsiderar, porque isso não vai influenciar no meu cálculo. Então, a minha taxa trimestral procurada, que é o que a questão está perguntando, né? Qual é a taxa trimestral equivalente? Ela vai ser igual a uma taxa mensal em função de quadrimestre, porque a gente já achou ela, que a gente vai ter aí Q sobre 4. Isso aqui multiplicado por 3 meses. Então, eu vou ficar com a minha IT valendo. Essa daqui é a taxa que ele deu lá, tá vendo? 9% ao quadrimestre. Então, 0,09, que tem que andar 2 casas para a esquerda multiplicado por 3, dividido por 4. Quando você fizer aí o seu cálculozinho, você vai encontrar 0,075. Não, 0,675. Eu já fiz aqui meu cálculozinho, lindamente com a minha calculadora, que facilita a nossa vida. E aqui para a gente colocar, bom, quando a gente divide por 100, a gente anda 2 casas para a esquerda. Então, para colocar o símbolo do porcento, a gente anda 2 casas para frente. 6,75%, dando ali o valorzinho que a gente já esperava encontrar, né, que deu o gabarito aqui, tá bom? A segunda questão é a seguinte: qual a taxa anual equivalente à taxa nominal anual de 20%, só que capitalizados semestralmente? Gente, quando te der uma taxa, você tem lá a taxa aí anual de 20%, 0,2. Quando você tem essa taxa e ela é capitalizada por um tempo diferente, para você achar a taxa desse tempo, é só você dividir por essa unidade. Por exemplo, semestre tem quanto em um ano? Quantos semestres tem dentro de um ano? Vou botar aqui para vocês entenderem aqui o que a gente relacionou. Um ano, ele tem 2 semestres, porque semestre, 6 meses, né? Então, um ano tem 2 semestres. Logo, se essa taxa aqui é anual, ó, taxa nominal anual de 20%. Taxa nominal é isso, ela não capitaliza necessariamente naquele mesmo tempo. É uma taxa anual, mas ela capitaliza 2 vezes ao ano, ela capitaliza o semestre. Quando disser isso, capitalizado semestralmente, a taxa equivalente, entre aspas, né, gente? Porque a gente não chama de taxa equivalente. Taxa equivalente é um outro cálculo que faz. Mas essa questão de capitalizar semestralmente é só dividir. Se um ano tem 2 semestres e a taxa ao ano é isso aqui, capitalizada ao semestre, a taxa ao semestre é igual a 0,2 dividido por 2, que vai dar 0,1. Então, esse daqui é mais o pulo do gato da questão. O restante, a gente só vai fazer cálculo clássico de taxa equivalente. Como é que eu faço cálculo de taxa equivalente? Eu vou pegar 1 mais a taxa elevado ao tempo que eu vou querer. Por exemplo, eu estou com a taxa anual lá de 20%. Qual a taxa anual, né? 1 IA, tá? Igual 1 IA elevado a 1, porque essa taxa é anual. Então, estou falando de um ano. Ela vai ser igual a 1 mais a taxa no semestre, elevado ao tempo em semestre, que equivale a um ano. Equivalente, ao tempo equivalente, tá bom? Só tem que tomar cuidado, porque aqui, na verdade, era uma taxa anual que capitaliza o semestre. Então, eu tenho que dividir esse 20 por 2, como a gente fez aqui. Vai dar 10%, que vai dar 0,1. Mesma coisa, só porque aqui já estava decimal. Então, gente, esse para mim é o segredo dessa questão. Se você tiver outra forma de resolver aí, você quiser comentar aí, é sempre legal, tá? Mas esse aqui foi o meu raciocínio para montar essa resolução. Então, ficou assim, IA, 1 mais IA, perdão, porque está elevado a 1, né? Eu posso tirar o parênteses, é igual a 1 mais IS, ó, 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 ao quadrado. Então, eu sei que a minha IA vai ser igual a 1,1 ao quadrado menos 1. 1,1, gente, dá 1,21.
Então, IA igual a 1,21 tirando 1. Logo, eu acho aqui que a minha taxa anual procurada é 0,21. Isso é em porcentagem, 21%. Tá bom? Eu pulei a questão 3, gente, porque eu fiz essa questão 3, mas eu ainda não consegui colocar ela coincidir com o gabarito. Não sei realmente o que está acontecendo, o que que eu fiz de errado, tá? Mas depois que eu conseguir, eu trago para vocês. Tanto que depois eu pulei outra também, eu pulei a quinta questão dessa sequência de exercícios, só que a quinta questão, eu acho que ela está com o gabarito errado, tá? Não faz sentido para mim, aquele gabarito. Mas se alguém fizer aí, conseguir fazer, quiser comentar aí, tá? Então, a questão 4 é o seguinte: uma financeira ganha 12% ao ano de juros reais em cada financiamento. Supondo que a inflação anual seja 40%, qual a taxa de juros nominal anual que a financeira cobra? O juro nominal é o juro verdadeiro, né, gente? Então, você tem um juro aparente, você tem um juro verdadeiro lá, né? Então, é isso aí que a questão está perguntando. Eu tenho ali que a taxa ao ano, eu gosto de ir colhendo as informações. A taxa ao ano, ela é igual a 12%. Isso são os juros reais, tá? E eu tenho, a apostila do CDE, gente, ela coloca a inflação como teta, tá? Eu vou colocar aqui também. A inflação é 40%. Esses aqui, IA, juros reais. É a taxa real. É a IR que eu vou chamar, tá? Taxa anual, mas ela é anual em relação a período. Mas ela é a taxa real. Esse R meu aqui vai ser relacionado à taxa que é verdadeira, sem, considerando-se a inflação do período. Aí, gente, quando a gente vai relacionar taxa real, taxa aparente, que a gente chama, né? Que seria juro nominal, é até uma taxa aparente, igual eu expliquei para vocês. E a gente tem que descontar a inflação. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai relacionar da seguinte forma. 1 mais a taxa real, que eu vou chamar de R, ela sempre vai ser igual a 1 mais a taxa aparente, que eu vou chamar de A, dividida por 1 mais a inflação. Eu tenho que pegar essa taxa real e eu tenho que jogar a inflação em cima dela. Então, ela vai respeitar essa inflação aqui, né? Ela vai ter esse desconto aqui dessa inflação. Desconto, entre aspas. Então, é assim que eu vou relacionar. Então, vejam só que eu tenho 12% como taxa real, não, como taxa aparente, perdão, né? E eu quero saber, sabendo qual a taxa de juros nominal que a financeira deverá cobrar. Esses nomes, eles me confundem um pouco, mas deixa eu ver se tem uma coisa aqui que eu posso explicar melhor a vocês. Como que vocês vão fazer aqui a taxa real? Uma financeira, ela ganha 12%. Ela quer ganhar 12%, né? Ela quer ganhar, ou seja, o 12%, gente, é para ser a taxa real. Então, ela quer ganhar aquilo, tá? Então, 1 mais. Acho que assim fica fácil da gente entender aonde que a gente vai colocar esse juro real. 1 mais 12%, duas casas para a esquerda, 0,12, igual a 1 mais uma taxa aparente dividido por 1 mais a taxa de inflação, que é 40%. 40, 0,4. Aí eu vou ficar aqui com 1 mais IA é igual a 1,12 multiplica 1,4. Quando vocês fizerem a continha aí, vocês vão ver que IA vai ser igual a
Eu já coloquei direto, tá, gente? Mas daria 1,568 menos um, que dá 0,568. Tá bom? Porque depois esse um vai vir para cá, subtraindo. E A vai ficar igual a 1,568 menos um. Esse um é o que estava aqui somando, ele veio subtraindo, tá? E aí a minha IA, em porcentagem, ó, 56,8%. Sempre relacionar assim, gente, um mais a taxa real, que na verdade é aquela taxa que está incidindo, mas a gente pensa que é a taxa aparente, né, que está incidindo aquilo, só que tem o desconto da inflação, né? Então, nessa questão aí, eu acho essa fórmula aí bem simples de guardar e de trabalhar. Acho que a única coisa que pode trazer de dificuldade mesmo é entender qual colocar a taxa real. Gente, a taxa real, ela sempre vai ser maior, né? É porque nessa aí, é mesmo, gente. Essa taxa aí é a taxa real. Aquela IA ali, bom, se IA é o que a financeira realmente ganha, é 12%. Supondo que a inflação seja 40, qual a taxa que ela tem que cobrar? Ela tem que cobrar uma taxa que, mesmo tirando a inflação, né, ela ganhe 12%. Então, na verdade, a taxa real é a taxa de 56,8, porque é aquela taxa que incide, né? Agora que eu estou prestando atenção nisso. Bom, se você quiser aí dar uma ideia e uma sugestão de como a gente entender melhor essa coisa de taxa real e taxa aparente, é sempre bem-vindo aí, tá bom? Eu intuitivamente fiz assim, mas agora olhando numa segunda olhada aqui, né? Eu peguei, fiz a questão sem maiores problemas, agora tá me dando aquele bugzinho na mente, porque, poxa, a taxa aparente, ela tem que ser menor do que a taxa real, né? E aqui, e gente, tem que tomar cuidado com uma outra coisa também, ó. 12% é a taxa anual e a inflação também é anual, tá? Você tem que relacionar isso aí no mesmo período, inflação no mesmo período, tá? A próxima questão é o seguinte: uma pessoa comprou uma casa por 80 mil e vendeu após um ano por 120 mil. De quanto deve ser a inflação mensal para que o investidor ganhe 10% ao ano com juros reais? Ele vai lá e me dá uma porcentagem ao mês de resposta, né? Mas não tem problema, a gente faz com taxa equivalente. Primeiro, a gente vai pensar no seguinte: bom, a taxa, a casa da pessoa, ela tinha um custo lá, vamos supor que fosse o capital, né? 80 mil. O capital dela rendeu e passou a ser 120 mil. Isso aí no período de um ano. Vejam que 120 menos 80, né, dá 40, ou seja, cresceu 50%, né? Eu tenho, se eu quiser fazer isso aqui com conta, eu faço o seguinte, eu vou dizer que 80 mil multiplicou por um mais a taxa elevado a tempo, e isso aqui me deu o novo capital, o novo valor, o valor que a pessoa cobrou pelo apartamento. Isso daqui a gente resolve assim, um mais i, que vai ser a taxa que eu estou procurando. Tempo é ano, então eu vou deixar como um mesmo, que eu vou achar a taxa ao ano. Vai ser igual a 120 mil dividido por 80 mil. Porque nessa daqui, como está tudo redondinho, ficou fácil da gente entender, né? Aí aqui eu vou ter que I vai ser igual a 12 por 8. Deixa eu ver se eu fiz esse cálculo aqui. 12 por 8. Essa daí é a questão 6, né? Fiz aqui.
1,5, né? Aí aqui ficou 1,5. Ainda vem esse 1 aqui, tá? Que é igual a 0,5, que equivale, como a gente já sabia, a 50%. Depois eu vou pensar no seguinte. Bom, esse 50% aí é ao ano, mas depois está perguntando de quanto deve ser a inflação mensal. Mensal, né, gente? Então, esse 50% ao ano aí, eu vou precisar achar, relacionar ele à taxa mensal. Então, eu vou fazer aquela regrinha. Isso aqui foi a conta que eu fiz número 1. Agora, a conta que eu vou fazer número 2 é passar esse 50% aqui para mês. Eu sei que 1 mais a taxa ao mês elevado ao tempo, isso daqui é a taxa ao ano, são 12 meses, é igual a 1 mais a taxa ao ano, vou botar até aqui o IA, né? Elevado ao mesmo tempo nessa nova, se eu estou falando de ano, né? É o número de anos que se relaciona com 12 meses, um ano. Então, eu vou ter aqui que 1 mais IM vai ser igual. 1 mais IA, gente, eu sei que é 1,5, né? Porque IA é 0,5 mais 1, 1,5. Quando eu tiro esse 12 daqui, eu trago ele para cá como raiz de índice 12. Aí eu vou pegar esse 1 aqui, vou continuar aqui. Aí eu vou ficar assim com IM, índice ao mês, taxa ao mês, é igual a raiz 12 de 1,5 menos 1. Quando vocês fizerem aí na calculadora, gente, vocês vão ver que isso aí vai dar zero, aproximado, né? 0,034. Eu coloco algumas casas decimais para minimizar erro, tá? Quantas casas você vai colocar aí, você pode decidir, tá bom? Eu gosto de colocar pelo menos umas 6 para poder dar um resultado mais fiel. Logo, essa taxa aí eu não vou colocar como porcentagem não, tá? Agora, eu tenho que fazer o seguinte, essa taxa de 50% aqui, eu já coloquei ela ao mês. Agora, eu quero saber de quanto tem que ser a inflação, lembra, gente? Inflação, taxa aparente e taxa real. Essa daqui, gente, essa daqui, a gente vai chamar de quê? Ela é a taxa que incidiu realmente, é a taxa que parece, né? É a taxa aparente. Porque ela deu esse resultado. Só que, na verdade, já tinha o desconto da inflação. Entendem? Então, essa daqui é a taxa aparente. Então, de novo, eu vou relacionar. Essa daqui é o mês. A taxa 1 mais taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente. Vou botar a P agora para não coisar com ano. Quando eu coloco ano, eu coloco A minúsculo, tá? Só para poder diferenciar aí. Mas como cada um faz, aí é a critério. Vou colocar só o A maiúsculo. A maiúsculo é de taxa aparente. Sobre 1 mais inflação. Inflação teta, como eu disse para vocês, que é a apostila do C10 de trás. Logo, gente, eu vou ter que ver aqui, ó, 1 mais a taxa real. A taxa real é o que eu quero, é o que eu quero saber? Não. É o que realmente aconteceu. Só que essa taxa real, ela está lá como? Caramba, gente, eu fiz um cálculo aqui que agora nem eu estou entendendo. Espera aí, deixa eu raciocinar aqui. Ah, tá, gente. Eu entendi o que que eu fiz agora. Olha só. Ele quer ganhar isso aqui. Então, isso aqui é a taxa real. Real, é R de real. Só que essa taxa aqui está ao ano. Então, por enquanto, primeiro, antes de fazer essa próxima etapa aqui, eu vou ter que passar essa taxa
para mês, porque eu estou falando de mês e quer a resposta em mês, tá? Então, vou fazer aqui isso aqui, relacionar isso aqui com mês. 1 mais a taxa ao ano, que é, ó, vou fazer isso aqui. Passar para mês. Para vocês entenderem aqui o que que eu fiz, não ficar perdida que nem eu. Quando eu pego esses 10% ao ano para passar para mês, eu vou fazer lá que 1 mais essa taxa aqui, que é 10%, ou seja, 0,1, elevado a um ano, vai ser igual a 1 mais a taxa mês, elevado a 12, que é o período em meses que se relaciona com o ano. Lembra? Taxa equivalente. É sempre esse o raciocínio que a gente tem. Então, a gente vai ficar aqui com 1,1 é igual a 1 mais a taxa ao mês, elevado a 12. Quando eu quero tirar um expoente, né, eu passo para lá raiz. Então, eu vou colocar 1 mais IM para frente, tá, gente? Só para ficar com a incógnita na frente. Então, eu vou aplicar uma raiz 12, índice 12 é 1,1. Então, IM vai ser esse resultado de raiz menos 1, porque esse 1 vem. Eu já fiz a continha aqui direto, ficou 0,00 aproximado, tá? 7974. Agora sim, eu quero saber qual é a inflação. Qual é a inflação? Qual é a inflação? Para que ele ganhe essa taxa aqui de fato e essa aqui seja a taxa aparente, seja um índice mensal aparente. Então, eu vou ter essa daqui é a segunda fase, essa daqui é a terceira continha que eu fiz. Agora, um quarto passo aqui para a gente finalizar essa questão. Vai ser o seguinte, eu vou ficar lá com 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente, que parece, mas não é igual o Denorex, porque ela tem uma inflação incidindo em cima que eu estou procurando. Ela vai influenciar no valor do dinheiro, né? Então, isso aqui vai ficar assim. 1 mais a taxa real, que é essa aqui, porque a taxa real é de 10% ao ano, porque ele vai ganhar 10% ao ano. Então, eu vou botar já um vírgula, tá, gente? 1 mais isso aqui é 1,007974. Vai ser igual 1,034366 sobre 1 mais a inflação que eu estou procurando. Eu vou colocar, vou fazer aqui como se eu fosse fazer produtos mês é igual dos extremos, mas eu só vou colocar esse 1 mais inflação para cá e vai ficar 1,034366 dividido por isso aqui, tá? Vou colocar aqui, não sei se vai dar espaço. 1,0343666 dividido por 1,007974. Quando eu fiz essa divisão aí, gente, deu aproximadamente 1,0262. Então, vou ficar 1,0262 menos 1. Então, meu θ vai ficar igual a quanto? Tirando 1 aqui, né, inteiro. 0,0262. Passando isso aqui para porcentagem, andando 2, que é igual a 2,62% ao mês, né, gente? Essa inflação ao mês. Então é isso, espero que ajude aí. Depois vocês me falam qualquer coisa e é nóis. Desculpem aí algumas gafes, realmente na hora que a gente está fazendo vem umas dúvidas, né? Às vezes a gente não consegue chegar também no valor do cálculo, mas a prática vai levando à perfeição, gente. Estudem matemática financeira, é muito interessante, muito legal e muito útil também em muitas situações, tá? Um beijão para vocês e tamo junto.